Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cine-espectadores. Então sejam muito bem-vindos aí ao quarto vídeo da minha série de 20 vídeos falando sobre meus 100 filmes favoritos. Evidentemente temos aí 5 filmes por vídeo. Então se vocês ainda não estão acompanhando essa série, o link da playlist está aqui no card, então tem lá os 3 primeiros episódios. E todos os filmes já estão aqui listados no Letterboxd. Então, na medida que eu vou fazendo os vídeos e lançando, eu vou atualizando a lista de 5 a 5 até que tenhamos a lista completa dos meus 100 filmes favoritos lá no Letterboxd, pra gente ter isso sempre lá registrado. Então no vídeo de hoje vamos conversar aí sobre os filmes de posições 85 a 81, já que já falamos até o filme de posição número 86, começando aqui na posição número 85 com o filme LA Confidential, ou Los Angeles Cidade Proibida, alguma coisa desse sentido. O filme que estrela Russell Crowe e Kevin Spacey, realmente é um excelente neo-noir, ele trabalha dentro da época do noir, o que é muito interessante. Então o filme se passa em uma Los Angeles na década de 40, 50, salvo engano, mas ele se passa nessa época sendo um filme moderno, então é meio que uma visão em retrospecto que Hollywood tem lá na década de 90 de como é que eram os filmes noir da década de 40 e 50. Isso que eu acho que faz esse filme realmente único, porque ele pega elementos do noir tradicional, como narração, como as luzes muito contrastantes, aquele negócio da luz da persiana, etc e tal, personagens moralmente ambíguos, coisas desse sentido, mas ele coloca isso em uma maneira moderna de se fazer cinema. Então é um dos filmes mais legais nesse sentido. A cinematografia dele é lindíssima, as atuações são excelentes, agora do Kevin Spacey, que manchou um pouco a reputação desse filme, mas fazer o quê? Russell Crowe, um dos atores favoritos, tem um personagem que é muito carismático, é quase um brutamontes aí. Filme muitíssimo bem atuado, muitíssimo bem dirigido, é um belo neo-noir aí, LA Confidential. Na posição de número 84 temos aí um dos melhores filmes de ficção científica, /fantasia, /aventura da história, que é De Volta para o Futuro, dirigido por Robert Zemeckis, estrelando Christopher Lloyd e Michael J. Fox. Então Back to the Future, ou De Volta para o Futuro, é um filme que é divertido do início ao fim, tem um mecanismo de viagem do tempo muito interessante, um humor muito característico do Robert Zemeckis e uma direção muito dinâmica do início ao fim, com uma extrema perícia do Robert Zemeckis e conseguir contar histórias visualmente e espalhar também os elementos que ele tem na sua cena com um excelente blocking, né? O blocking, no caso, é como você posiciona os seus atores em volta da câmera, como é que essa posição muda ao longo das cenas, né? Então ele meio que constrói enquadramentos diferentes a partir da movimentação dos seus personagens, né? O Spielberg gosta de fazer isso muito através da movimentação física da câmera, né? Ele faz grandes planos de sequência e ele vai mudando os enquadramentos, ele faz um close-up físico, depois ele volta um plano médio físico, etc. O Robert Zemeckis ele faz isso com a movimentação dos seus atores ao longo da cena, de maneira que é quase teatral, mas é muito interessante. E é um dos melhores diretores da história do cinema, sem a menor dúvida. Não é um nome que aparece tanto nessa discussão com tanta frequência, mas isso é uma injustiça, porque ele é responsável por alguns dos grandes filmes aí do século XX, como De Volta ao Futuro, como Forrest Gump, como O Náufrago, que já é no século XXI, mas enfim, é realmente um diretorzaço que fez um filme que marcou uma geração. Não sei quantos filmes foram influenciados por De Volta ao Futuro, mas tá na casa de pelo menos centenas, eu imagino. Atuações também excelentes aqui do Christopher Lloyd e do Michael J. Fox, personagens carismáticos, inteligentes, audaciosos. Muito legalmente esse filme, De Volta para o Futuro. Já que eu citei o Spielberg, né, vamos falar aqui sobre o primeiro filme dele que está nessa lista. Claro que temos mais filmes do Spielberg na lista de 100 filmes favoritos do Pedro Santana, mas estou falando aqui de Raiders of the Lost Ark, o primeiro Indiana Jones aí, dirigido pelo Steven Spielberg. Desse maneira que eu falei, pareceu que teve Indiana Jones antes do Spielberg. Não, né? Foi o primeiro Indiana Jones, ponto. Foi um filme dirigido pelo Steven Spielberg, ponto. Que também estrela aí Harrison Ford, Alfred Molina e também a Karen Allen. Então, Raiders of the Lost Ark é muito no estilo, assim, até de Volta ao Futuro, né? Um filme de aventura, mas realmente o Spielberg faz a magia dele aqui, com o auxílio, claro, da excepcional trilha sonora do John Williams, e ele cria um filme que tem um espírito de aventura, cara. Ele te faz ter vontade de ser arqueólogo, pesquisar tesouros perdidos, etc e tal. Conta uma atuação fantástica do Harrison Ford, um dos personagens mais carismáticos da história do cinema, sem dúvida alguma, que é um personagem que é inteligente, mas também tem aquele espírito aventureiro muito evidente nele. A atuação da Karen Allen também como a Marion é muito interessante, porque ela é quase que um Indiana Jones mulher. Então é interessante como é que eles são pareados nesse sentido, eles entram muito em conflito por causa disso muitas vezes. E esse filme aqui tem uma direção fantástica do Spielberg, naquele trabalho de câmera dele característico,
que tem muitos planos de sequência, muito movimento de câmera, muita variedade aí na escolha das tomadas. É um filme que utiliza muito bem a iluminação. Se você vir aí, pesquisa aí Indiana Jones em preto e branco, você vai ver que funciona perfeitamente em preto e branco, porque a iluminação é feita daquela maneira de sombras que são duras, digamos assim, né? Que tem silhuetas muito bem definidas dos personagens a partir da iluminação, e cenas de ação que parecem reais, parecem incríveis, são intensas, são emocionantes, a aventura é muito legal, dá vontade de você sair lá e explorar o mundo. Realmente, filmaço. Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, ou Caçadores da Arca Perdida, caso você estivesse procurando o título em português. Na posição de número 82, tô até percebendo aqui que esse, por enquanto, é o vídeo com mais filmes antigos, digamos assim, né? Por enquanto, o filme mais novo dessa lista de 5 filmes é de 97, então estamos entrando em uma parte um pouco mais clássica, digamos assim, no cinema. E essa situação continua aqui com o próximo filme da lista, número 82, temos The Shining, ou O Iluminado, a grande obra aí de Stanley Kubrick do terror. Então The Shining é um filme muito legal, cara, porque ele utiliza muitos elementos de câmera para te deixar desconfortável. Ele utiliza simetria, mas simetria um pouquinho deslocada, somente para você ficar um pouco assim desconfortável mesmo. Tem técnicas revolucionárias de tomada seguindo os personagens, tem personagens muito icônicos e realmente uma direção fantástica do Stanley Kubrick, aliada a uma atuação maravilhosa do Jack Nicholson. Realmente ele consegue retratar perfeitamente como é que o Jack Nicholson está sofrendo naquela situação de isolamento que ele é colocado nesse filme, e é um filme que explora isso muito bem, né? Ele consegue deixar em dúvida vários momentos se o personagem do Jack Torrance está louco, não está louco, se ele está vendo aquele mesmo, se não está vendo, através da utilização da direção. Então o Stanley Kubrick quebra algumas regras do cinema para fazer isso, como por exemplo a regra dos 180 graus. Eu cito um pouquinho mais disso na minha crítica de Iluminado, se vocês quiserem ver, se você quiser mais spoilers, né? Porque eu não vou dar spoilers numa lista, obviamente. E é um filme que realmente marcou uma época. O Stephen King não gostou da adaptação do seu próprio livro, mas que é uma adaptação bem diferente aí do livro original, mas que traz elementos muito interessantes aí para a telona. Um dos filmes mais bem construídos de todos os tempos, uma das melhores atuações de todos os tempos. Eu só não gosto aqui da atuação da Shelley Duvall. De resto, para mim, Iluminado é um filme praticamente perfeito. E já que estamos falando de terror clássico, vamos fechar aí com o filme mais antigo até o momento dessa minha lista de 100 favoritos, que é Psicose, de Alfred Hitchcock. Então, Psicose é um filme que me surpreendeu muito quando eu vi a primeira vez, porque eu sempre tive um pouco de preconceito contra filmes em preto e branco, né? Eu fui perdendo isso ao longo do tempo, especialmente depois que eu vi 12 Homens e uma Sentença, quando eu tinha uns 17, 18 anos, que se tornou um dos meus filmes favoritos. Inclusive tem na minha camisa aqui em algum lugar, 12 Homens e uma Sentença. Cadê isso aqui? Calma, agora eu vou achar. Aqui, 12 Homens e uma Sentença, tá aqui. Então nem era tão difícil de achar assim, né? Consegue ver no vídeo. Mas enfim, Psicose é um filme, cara, que ele tem uma estrutura extremamente moderna, dinâmica, a condução do filme é muito, realmente, parecido com um filme moderno, no sentido que ele não perde muito tempo em suas tomadas, né? Ele tem cortes muito pontuais, trazem a história pra frente o tempo todo, mantém um ar de mistério sensacional ao longo de todo o filme, tem uma atuação fantástica do Anthony Perkins, e também tem uma das maiores surpresas da história do cinema na cena do chuveiro, né? Que é uma das cenas mais icônicas da história do cinema, com certeza, e o momento que ela vem é completamente inesperado, apesar de você saber que ela vai acontecer, e a ramificação que vem após essa cena também realmente é muito distinta da minha expectativa, cara. Realmente Psicose se tornou um dos meus filmes favoritos, eu tenho ele ali em Blu-ray, e não é à toa, é um filme excepcionalmente bem dirigido pelo mestre do suspense Alfred Hitchcock, com excelentes atuações da Kim Novak, também do Anthony Perkins, filmaço. Psicose, posição número 81. Você vê que vai ter muito filme bom aqui, né? Porque Psicose tá em 81, pelo amor de Deus, né? Então é isso, espectadores. Se gostaram do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados, apaixonáticas, vêm fazer parte da crítica. Deixem claro aqui nos comentários o que vocês acham desses filmes que eu citei nesse episódio. Também conversem sobre os filmes que eu citei nos outros episódios. Se você perdeu eles, tá aqui mais uma vez na playlist. Então é isso, YouTube. Até a próxima.